Povo de Deus, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja sempre sobre a sua vida, sobre sua casa, toda a sua família. A você que está pela transmissão, que bom poder falar também a você. Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Que alegria estarmos juntos nesta manhã e poder servir também a você a palavra desse culto da manhã. Que Deus possa falar ao nosso coração. Está aqui com o pastor Bruno, que é um amigo muito querido. É um privilégio, um presente, todo o time pastoral, poder estar desfrutando da companhia de vocês, com o sentimento de que Deus, Ele começou uma boa obra na vida de cada um de nós, e Ele está continuando a aperfeiçoá-la, e que a palavra desta manhã possa ser útil também nesse aperfeiçoamento da boa obra de Deus para a sua vida. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você localiza aí, informar a você que talvez que ainda não possui, na saída você terá os nossos livros à sua disposição. Em especial, tem 3 títulos que vão estar à sua disposição. A primeira delas é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ele. São quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não sei que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões polêmicas da Bíblia. Um exemplo disso é a primeira família da Bíblia: Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo aquele texto e sente falta de um material que você possa utilizar como uma fonte de pesquisa, consulta, para você expandir ainda mais o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. É uma obra que eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor que é muito querido da nossa nação, pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o nosso país teve dentro da área do ensino bíblico. Dentre as coisas que o Dr. Shedd escreveu sobre ela, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. É uma ferramenta que vai te servir demais. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que temos escrito nos evangelhos sobre os ensinos de Jesus. Só que a grande maioria das parábolas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Histórias como Filho Pródigo, Rico Insensato, Bom Samaritano, são histórias que nós lemos elas, mas pela perspectiva da cultura do primeiro século da era cristã, ela faz todo um sentido, às vezes, muito diferente. Questões, por exemplo, interpretativas. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é a questão das 10 virgens. Eu, por muito tempo, pensei e preguei Mateus 25, entendendo as 10 virgens ali como um símbolo da igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro era uma parábola ou uma história real? Porque Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente.
Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo, e também exegético, analisando o grego bíblico ali, em cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, que é um livro que é em uma dinâmica de perguntas e respostas, e é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, envolvendo escatologia bíblica. As pessoas têm dúvidas sobre Apocalipse, grande tribulação, tribunal de Cristo, anticristo, juízo final. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões como o dilúvio, ele foi local ou ele foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé conseguiu preservar essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. Um evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que foram 2. Um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Então são passagens da Bíblia que você para e se pergunta, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto sobre esse mesmo episódio fala isso daqui? São centenas dessas questões, que é você que ama entender e estudar a Bíblia, vão te ser muito úteis, e é uma obra que vai te servir demais. Os livros você pode adquirir só 1, 2 ou os 3. Nos 3 você tem aproximadamente 1000 páginas, são mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. O valor deles, 1 é 50, 2 são 80, os 3 são 120. A saída vai estar à sua disposição ali, você pode adquirir por cartão, parcelar se for preciso sem juros, ou ainda por débito ou Pix, passe lá, vai te servir e abençoar muito a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Lucas capítulo 5, vamos lá? Lucas capítulo 5, eu gostaria de ler com você esse texto para que a partir dele possamos receber a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Verso 1 nos diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu ali 2 barcos, junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram então sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse então Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Levando então os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E se você leu comigo, diga amém. Essa história aqui nós conhecemos como a primeira pesca maravilhosa. Os evangelhos registram para a gente 2 grandes pescas não normais, mas miraculosas que o Senhor realizou, como, na verdade, um meio de ensinar lições muito preciosas aos discípulos. A primeira é essa de Lucas capítulo 5, e a segunda está em João capítulo 21.
Nesse momento aqui, Jesus está formando aquilo que ficou conhecido como colégio apostólico, que são os 12 discípulos, que posteriormente foram confiada a eles a bênção e a missão de serem apóstolos, pessoas enviadas para aquela expansão inicial da pregação do Evangelho. Os discípulos ainda estão começando a se aproximar, muitos deles estão ainda começando a serem chamados pelo Senhor para caminharem juntos durante aquele período, aqueles 3 anos. Na verdade, nós temos nesse próprio texto aqui o chamado de Pedro, e também de André, seu irmão, e também de Tiago e João, que eram 4 pescadores que trabalhavam juntos. A grande questão é que em um dia pela manhã, um dia aparentemente comum, 2 cenas estão acontecendo de um modo muito claro às margens do Mar da Galileia. A primeira são esses 4 homens que estão lavando as suas redes, cansados, exaustos, também tristes, desapontados, porque a Bíblia diz que eles haviam pescado toda aquela noite, mas não haviam conseguido pegar nada. A outra cena é de uma multidão que está se formando, algumas dezenas, quem sabe centenas de pessoas, que estavam com seus corações famintos por ouvirem Jesus pregar. Eles queriam fazer um culto naquela manhã, eles queriam receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tinha a compartilhar para com eles. E a Bíblia diz que de repente Jesus vai até Pedro, que está lavando aquelas redes junto com o seu irmão e os seus companheiros de pesca, e diz a ele: eu preciso do seu barco emprestado para fazer um culto aqui. E Pedro vai e empresta ao Senhor. O Senhor se assenta nele e começa a pregar. Quando aquele culto termina, o Senhor olha para Pedro e fala assim: vamos voltar ao mar alto. Algumas versões dizem: vamos voltar às águas profundas. Pedro olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu pesquei toda noite e eu não consegui pegar nada, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. É muito curioso que o pescador ali era Pedro, não o Senhor. A profissão do Senhor tinha a ver com carpintaria. Era Pedro que sabia qual era o melhor momento para pescar, qual era a melhor lua, onde os peixes ficavam, a melhor temperatura da água. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, qualquer outra pessoa que tivesse dado essa sugestão, certamente ela não seria aceita. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou confiar na tua palavra. Nós vamos voltar e eu irei lançar as redes. O que Pedro está dizendo é: a minha experiência não vale mais do que a tua direção. Os meus pontos de vista não valem mais do que aquilo que é o teu propósito para a minha vida. Aquilo que eu penso, considero ou construir como entendimento não é mais decisivo do que uma palavra do Senhor que vem sobre o meu destino. Uma só palavra de Deus tem o poder de trazer para você um novo horizonte, restaurar a sua esperança, fazer você entender que há um tempo novo de Deus para a história da sua vida. Por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Eu vou confiar naquilo que o Senhor está dizendo. A consequência disso é que, mediante a obediência de Pedro, a Bíblia diz que eles voltam ao mar. E quando eles puxam aquela rede, havia tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que as redes quase estavam se rasgando. Pedro grita a Tiago para que Tiago trouxesse outro barco. Ele vai, e quando os 2 barcos estão ali próximos, eles pegam toda aquela quantidade, todo aquele cardume, passa para os barcos. E não é que ficou mais ou menos cheio, não. Agora, em vez das redes estavam quase se rasgando, a Bíblia diz que agora os 2 barcos estavam quase indo a pique. Pedro está constrangido, perplexo diante daquilo ali, e ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, se afaste de mim, eu sou um homem pecador, eu não mereço vivenciar uma manifestação de bondade, favor do Senhor, como o Senhor está fazendo. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para ele e disse assim: eu me afastar de você? Você não tem noção do que está acontecendo. É a partir de hoje que nós vamos andar mais juntos, porque até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você será pescador de gente, pescador de almas, pescador de homens. Há uma missão reservada para a tua história. Nós vamos caminhar junto, Pedro. Há um ministério para você exercê-lo e cumpri-lo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus me chamou para ser um pescador de almas.
Você concorda comigo que o verbo pescar se encaixa muito bem para peixes, mas não para almas? Se o Senhor tivesse dito o seguinte: Pedro, até hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós não iríamos entender o que o Senhor estava dizendo? Iríamos. Mas por que Jesus usa o verbo pescar para peixes e para almas? Isso aqui não é um erro de tradução. Isso aqui é algo intencional que Jesus está compartilhando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, até hoje você foi pescador, a partir de hoje você vai continuar sendo pescador. O resultado final será diferente, mas o seu trabalho vai continuar sendo o mesmo. Porque do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Se você se levantar e ir até elas, Deus te dará a palavra certa, no momento certo, e muita gente será alcançada para o reino de Deus. Eu estou crendo uma palavra de Deus esta manhã sobre a sua vida. Deus vai te fazer, vai te ajudar nesse ano a levar pelo menos uma vida a Cristo. Há pelo menos uma pessoa que você vai pescar esse ano para o reino de Deus, trazer para o barco, chamar para o aprisco, alguém que não vai ir para o inferno, porque você vai compartilhar a palavra de esperança do evangelho para ela. Há uma família que será salva por inteiro, que você conhece, porque Deus vai usar a sua vida para levá-la a Cristo. Não são eles que vão te procurar, é você que irá ao encontro deles, e Deus usará a sua vida para que essa pesca seja realizada. Você pode dizer um glória a Deus aí por isso? Dr. Billy Graham tinha um comentário muito curioso dentro dessa ideia. Naquele texto que Jesus diz: rogai ao Pai, para que envie trabalhadores para a seara. Dr. Billy Graham dizia o seguinte: Jesus poderia ter usado qualquer outra metáfora, mas por que ele usa a metáfora de uma colheita a ser feita, de um campo a ser colhido? Ele dizia: porque toda alma tem um tempo para ser alcançada. Do mesmo modo que toda colheita tem um limite para ser realizada. Se você colhe, por exemplo, caquis, e se você tem que realizar a colheita no dia 10, se você deixá-la para fazer no dia 25, grande parte daquela safra apodrece e é perdida. Tem um tempo limite para uma colheita ser feita, porque tem um tempo limite para uma alma ser alcançada. Tem gente que talvez você consegue levar para Cristo essa semana, que talvez na semana seguinte não estará mais com a gente. Tinha gente que a gente conseguia levar para Cristo no ano passado, que esse ano não está mais com a gente. É uma tarefa de urgência, e não são eles que vêm, é você que vai. Você é um pescador de almas. Você precisa entender que há uma missão, que há uma urgência, e que Deus quer usar você. Deus vai usar a sua vida. Você pode dizer glória a Deus aí por isso? Até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas. E aí o texto termina dizendo o seguinte: então, deixando tudo, você pode repetir isso comigo? Diga: deixando tudo, seguiu a Jesus. Existem 4 lições. Quantas lições? Que rapidamente eu preciso extrair desse texto para compartilhar com a sua vida nessa manhã. Primeira coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem já ficou uma noite inteira acordada sem dormir? Faz assim com a sua mão. No outro dia pela manhã, qual é o sentimento que você tinha? Cansaço. Só queria dormir, sim ou não? Imagina o cansaço de uma noite inteira perdida, com a frustração de que aquilo foi em vão, que o resultado que você esperava não veio, porque você pescou toda uma noite, não conseguiu pegar nada. Se fosse a gente no lugar de Pedro, sabe o que a gente ia ter feito? Ido para casa dormir. Foi isso que Pedro fez? Não. Pedro está cansado, mas está lavando as redes. Pedro está talvez desapontado, mas está lavando as redes. Pedro está exausto, mas está lavando as redes. Pedro não está na melhor condição das suas emoções, mas está lavando as redes. Ele não tem noção de que em questão de minutos Jesus virá fazer um convite a ele, para fazê-lo voltar ao mar e talvez colocar a maior pesca da vida dele nas redes dele. Ele não tem noção disso, mas ele está deixando as suas redes limpas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Primeira lição que esse texto está ensinando para a gente: viva pronto para as oportunidades da vida. Você pode abençoar alguém perto de você com isso? Diga para ele: viva pronto para as oportunidades da vida.
Guarde uma coisa com você: é melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que você ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Na mente de Pedro, talvez ele ia voltar para pescar, quem sabe à noite, quem sabe no dia seguinte. Ele não tem noção de que em questão de minutos ele vai voltar para pescar. Mas as suas redes estão ficando limpas, estão ficando prontas para o próximo momento, para o próximo ciclo, para a próxima estação, para a próxima etapa. Deus quer te ajudar a entender que se as suas redes estiverem prontas, se você estiver pronto, preparado para o futuro que você quer viver, Cristo virá ao teu encontro, Cristo criará um ambiente, Cristo te conectará a pessoas. Eu estou profetizando esta palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã. Se prepare para o futuro que você quer viver, e Cristo trará a realidade dele para a existência da sua vida. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Há uma frase que eu gosto muito sobre o futuro: o futuro não é acidental, o futuro é intencional. Você pode repetir isso comigo? Diga: o futuro não é acidental. Diga: o futuro é intencional. Ele é fruto de planejamento, de intenção, daquilo que você persegue, daquilo que você quer alcançar, da visão que você sabe que você está caminhando para ela. O Senhor quer nos ajudar a fazer aquilo que é responsabilidade nossa, porque lavar as redes é uma responsabilidade nossa. A pesca maravilhosa quem realiza é o Senhor. Se prepara para viver essa realidade, porque Jesus vai te ajudar, Ele vai te recompensar, Ele vai trazer os peixes até a sua rede, Ele vai trazer o milagre até o seu barco, Ele vai trazer as pessoas até você, Ele vai trazer um tempo extraordinário para a sua existência. Suas redes precisarão estar limpas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Em primeiro lugar, viva pronto para as oportunidades da vida. Lave as suas redes. Esteja com as suas redes prontas. Segundo lugar, Jesus tinha poder para fazer aquele cardume vir na margem e Pedro conseguir pescá-lo ali, sim ou não? Mas foi isso que Jesus fez? Não. Jesus colocou Pedro dentro do barco e levou ele a um lugar de águas profundas. Ok? Ele não traz os peixes à superfície. Ele leva Pedro a uma realidade de profundidade. Segunda coisa, guarde isso com você. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem realidades que só vão se tornar reais se você romper com aquilo que é superficial. Se você quebrar ciclos de superficialidade na sua vida. Há pessoas que são superficiais em tudo. Elas são superficiais na comunhão dela com Deus, na dedicação delas à família, na qualidade dela nos relacionamentos. Tem gente que é superficial até em apertar a mão. Você aperta a mão dele, parece que é uma gelatina, você não consegue segurar. Tem gente que não se dedica, não cria relacionamento com nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer nos ajudar a entender que no ambiente da dedicação, da profundidade, no ambiente onde há raízes profundas, tem resultados que Deus reserva para a gente lá, que a grande maioria das pessoas não vão conseguir alcançá-la. Eu me lembrei agora de uma frase do Walt Disney, quando ele está expandindo o empreendimento dele, saindo de Anaheim, na Califórnia, e escolhendo um lugar nos Estados Unidos que ele pudesse construir aquilo que ficou conhecido depois como Magic Kingdom, que hoje está em Orlando. E ele encontrou, na verdade, a equipe dele, a cidade de Orlando, e alguém falou o seguinte: o lugar é maravilhoso, a temperatura é tropical, o acesso do mundo é fácil. Quem vem da América, quem vem de outras partes dos Estados Unidos, quem vem da Europa, tem uma logística muito mais fácil do que a Califórnia. Só que só tem um problema: o lugar lá é tomado por pântanos. Não dá para construir um parque lá. Aí, diante disso, o Walt Disney aceitou o desafio e ele falou uma frase que se tornou clássica sobre ele. Ele disse: eu gosto do impossível, porque a concorrência lá sempre será menor. Se você pegar a rota que todo mundo está pegando, não reclame de ter resultados iguais aos resultados de todo mundo.
Se você ficar no superficial, você vai lidar com a realidade de quem só foi até ao raso. Mas se você pegar o seu barco e ir até onde as águas são profundas, tem algo de Deus te esperando lá. Você está entendendo isso? Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Deixa eu falar uma frase aqui para você. Há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode dar um sorriso para alguém do seu lado? Diz para ele: há uma pessoa idosa dentro de você. Você está comigo aí? Ouve isso daqui. Vai chegar um dia, vai chegar um, que naquele dia, quando você acordar e for escovar os seus dentes e olhar para o espelho do banheiro da sua casa, naquele dia você vai estar completando 70 anos de idade. Sabe o que você vai ver naquele dia, naquele espelho? Uma pessoa idosa. Sabe aonde que ela está hoje? Aí. O problema é que talvez você vai encontrar-se com ela só em 20 anos. Quem sabe 30. Quem sabe outros 50 anos. Não decepcione essa pessoa com uma vida que só entregou a metade do que poderia ter entregue hoje. Não decepcione essa pessoa com alguém que poderia ter andado a segunda milha, mas andou só a primeira. Com alguém que poderia ter arriscado mais, sonhado mais, vivido mais. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que em 10 anos, quantos anos? 10. As pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. As pessoas se arrependem mais das chances que não aproveitaram, do abraço que não deram, do telefonema que não fizeram, da viagem que não foram, das férias que não tiraram. Quase sempre a dor do remorso é muito maior do que a dor da frustração, porque as pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Há uma frase que diz que não há arrependimento na excelência. Você pode repetir isso comigo? Diga: não há arrependimento na excelência. Se você foi excelente, não há do que se arrepender. Se você deu o seu melhor, não há do que se queixar. Se você fez a sua parte, não há do que reclamar. Deus vai te levar a águas profundas. Há uma realidade extraordinária de Deus sobre a história da sua vida. Você vai dar o seu melhor. Você pode dar glórias a Deus aí por isso. Existem resultados, tem realidades de Deus, que nós só iremos viver na nossa vida se nós sairmos da superficialidade. Você entende isso? Diga amém. Terceira lição. Deixa eu pensar uma coisa aqui com você. Jesus poderia ter chamado Pedro antes da pesca maravilhosa. Concorda comigo? Se eu fosse Jesus, talvez eu ia chegar para Pedro desanimado ali lavando as redes e ia falar assim: bom dia, Pedro, tudo bem? Como é que foi a pesca hoje? Ele ia falar assim: Senhor, não consegui pescar nada. Eu ia falar assim: Pedro, você pesca aqui há quantos anos? Talvez ele ia falar assim: uns 10, 15 anos. Eu ia olhar para ele e falar assim: Pedro, você não acha muito estranho isso não? Você conhece esse mar aqui como a palma da sua mão. Você sabe onde os cardumes ficam, a melhor lua, a melhor condição, o jeito de jogar a rede. Será que isso não é Deus fechando essa porta para você? Será que isso aqui não é Deus dizendo para você que até hoje você foi pescador de peixe, mas a partir de hoje você será um pescador de almas? Será que não é Deus transicionando você para um outro ciclo, para um outro momento? Eu ia construir mais ou menos essa narrativa, sabe por quê? Porque é mais fácil você ganhar alguém que está ferido. É mais fácil você convencer alguém que está quebrado. Só que Jesus não faz isso. Jesus pega Pedro, coloca Pedro dentro do barco, coloca talvez a maior pesca da vida dele nas redes dele, para depois olhar para Pedro e dizer assim: Pedro, só tem um problema. Qual, Senhor? Esses peixes aí não pertencem mais a você não. Você acha que quando Pedro olhou para aqueles 2 barcos cheios de peixe, qual foi o sentimento dele? Dizer: ah, que legal essa história que vai para a Bíblia. Você acha que ele pensou isso? Nada. Qual que era a profissão dele? Ele ganhava dinheiro vendendo o quê? Peixe.
Isso aqui é quase a mesma coisa. Você, por exemplo, trabalha com construção civil. Vem uma empresa de empreendimentos imobiliários, chega para você e fala assim, ó, nós compramos uma área aqui de 150 mil metros quadrados e a gente quer levantar aqui 20 torres com 80 unidades de apartamento por cada torre e pagar para você toda aquela obra de construção à vista. Você trabalha, por exemplo, imagina que em uma farmacêutica, você é a principal representante de uma farmacêutica e tem um remédio que apenas a farmacêutica que você trabalha produz ele. E aí uma rede de farmácias em todo o mundo chega para você e fala assim, a gente precisa de 600 mil caixas desse remédio aqui e paga isso daqui a você à vista. Imagina a quantidade de dinheiro que isso ia representar. É quase a mesma coisa de Pedro olhar e ver 2 barcos cheios de peixe. Isso aqui fez certamente ele olhar e dizer assim, que bom, vou poder me dar o luxo de ficar alguns dias, quem sabe semanas sem pescar. Não teria sido muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro antes da pesca maravilhosa? Mas ele chama antes, ele chama depois. Tem uma terceira lição que a gente precisa aprender aqui com Jesus. Dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. O chamado de Deus na sua vida sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia. Quando Mateus escreve esse texto aqui, Mateus diz, e Pedro deixando o barco, deixando o seu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga, deixando o barco e deixando o seu pai, seguiu Jesus. A Bíblia não está fazendo ali apologia, deixar pai e mãe, desonrar pai e mãe, nada disso. O que a Bíblia está dizendo ali é o seguinte, haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai deixar coisas. Mas talvez haverá momentos que para você seguir o propósito de Deus para a sua vida, você vai ter que deixar até pessoas. Haverá momentos que para você andar com Deus, talvez você vai ter que deixar de andar com alguém. Você pode levantar a sua mão aí? Diga comigo, Senhor, me apresenta quem são os seus amigos, porque eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. Isso precisa criar uma convicção no seu coração. Isso aqui é chamado de espelho social. Espelho social. Você sempre vai ser influenciado pelo tipo de pessoa que você anda junto. Sempre. Você lembra, por exemplo, das filhas de Ló? Aquelas meninas eram sobrinhas de Abraão. Ela era da família do amigo de Deus. Quando elas saem de Sodoma e Gomorra, elas embebedam o pai, deitam-se com o pai, engravidam-se do próprio pai. Só que era para a gente olhar para Ló e falar o seguinte, cara, vocês são da família de Abraão. Vocês sabem que Deus existe, que Deus ama a pureza. Onde foi que essas meninas aprenderam a ser tão mais assim? Da onde que isso veio? Sabe o que Ló ia dizer? Infelizmente elas ficaram tempo demais dentro de Sodoma. Elas absorveram a cultura. Você lembra de Isaías capítulo 6? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas espera aí, Isaías, por que você que é um homem de Deus, é um homem de lábios impuros? Aí ele responde, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele estava dizendo? Me tornei produto do meio. Me tornei parecido com o tipo de gente que eu ando junto. Porque se você anda com gente incrédula, daqui a pouco você está duvidando também. Se você anda com gente que vive a prática do pecado, daqui a pouco você está relativizando santidade também. Se você anda com gente que perdeu a fé em Deus, daqui a pouco você está sendo tentado a duvidar das suas convicções pessoais também. Mas se você anda com gente visionária, daqui a pouco você está sonhando também. Se você anda com gente que ama Jesus, daqui a pouco você está buscando mais a Ele também. Se você anda com gente que quer avançar na obra de Deus, daqui a pouco você está dedicando mais tempo a Deus também. Deus quer te ajudar a andar com pessoas que vão configurar uma realidade extraordinária de Deus para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus aí por isso? Não ande com gente que não se parece com o futuro que você quer viver. Não ande com gente que a realidade da vida deles é algo que você está querendo afastar da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não volte para ambientes que você precisou orar para conseguir sair dele.
Não volte para realidades e companhias que custou caro para você vivenciar a quebra daqueles relacionamentos, daqueles ambientes, daquele ecossistema de vida. Deus quer te ajudar a entender que andar com Deus sempre vai te levar a algum tipo de renúncia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deixa eu crer aqui numa palavra de Deus para a sua vida. Quanto mais você estiver disposto a renunciar o que for preciso para você andar com Deus, mais você perceberá que aquilo não fará falta na sua vida. Mais tem Deus para te acrescentar do que o mundo, o diabo, para te oferecer. Renuncie o que for preciso. Deus vai te conduzir. Deus vai te guardar. Deus vai guiar os teus passos. Você pode louvar ao Senhor por isso. Andar com Deus vai te levar a viver a realidade de algum tipo de renúncia. Quem está entendendo isso? Quarto lugar, eu começo a concluir aqui. Primeiro lugar, você precisa viver pronto para as oportunidades da vida. Segundo lugar, tem resultados que você só vai alcançar na sua vida se você sair da superficialidade. Terceiro lugar, todo chamado de Deus sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia. Quarto lugar, se você chamasse um pintor e dissesse para ele o seguinte: ó, tem 3 telas aqui. Quantas telas? Eu preciso que você desenhe nessas 3 telas 3 momentos dessa história, para que quem enxergar as telas consiga ter uma visão panorâmica de como de fato essa história aconteceu. Provavelmente a primeira tela seria pela manhã, Pedro assentado, lavando as redes. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Sem peixes. Feliz ou triste? Triste. E a tristeza dele tem uma explicação: ausência de peixes. O segundo momento, provavelmente, seria Pedro no meio do mar, com 2 barcos cheios de peixe. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Com peixes. Feliz ou triste? Feliz. Provavelmente o terceiro momento seria Pedro saindo com Jesus da praia, os 2 barcos cheios de peixe ficando para trás, e Pedro seguindo Jesus para ser discípulo. Nesse momento aqui, como é que está o semblante de Pedro? Pedro está aqui com peixes ou sem peixes? Sem peixes. Triste ou feliz? Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Porque no começo ele está triste por causa da ausência de peixes, e agora ele volta a estar sem. Não era para ele estar triste? Por que ele está feliz? Já está ensinando aqui uma lição para a gente. Quarto lugar, você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Você precisa tirar o seu contentamento disso. Você não pode deixar que a sua alegria ou o seu humor dependa do que você conseguiu ter ou não, fazer ou não, comprar ou não, acumular ou não, possuir ou não. Que falta vai fazer em 10, 15, 20 anos se você conseguiu ter tido ou não? Algumas coisas que você talvez queria ter tido, mas não conseguiu. Isso é muito pouco para você deixar a sua satisfação pessoal enraizada nisso. Já estava dizendo o seguinte: Pedro, você precisa colocar a sua alegria em um ambiente de contentamento, onde as circunstâncias não comprometam a sua paz interior. E aqui que tem uma coisa que a gente precisa entender, e eu estou concluindo a mensagem aqui. Tem 2 sentimentos que eles podem até parecer ser iguais, mas não são: felicidade e alegria. Você pode repetir isso comigo? Diga: felicidade e alegria. Você não tem antônimo para felicidade. Não tem antônimo, ok? Mateus, tristeza é um antônimo de felicidade. Não, tristeza é um antônimo de alegria. Tem 2 palavras que você não tem antônimo para elas: felicidade e vida. Mateus, o antônimo de vida é morte. Não, morte é um antônimo de nascimento. Nasceu, morreu. Vida é algo pleno. Felicidade é algo pleno. Para você trabalhar o oposto de felicidade, você tem que colocar o prefixo in, infelicidade. Porque felicidade é diferente de alegria. Alegria tem a ver com sensações. Alegria tem a ver com... Deixa eu dar um exemplo para você.
Quem aqui num dia de muito calor, mas quente, bebeu um copo d'água bem gelado e sentiu prazer naquilo ali? Levante sua mão aí. Quem, porque aquele primeiro copo d'água estava muito bom, quis beber um segundo e bebeu o segundo? Levante a mão de novo. Quem não sentiu no segundo copo d'água o mesmo prazer do primeiro? Levante a mão. Sabe por quê? Porque a alegria é uma medida que se esvai. Ok? Você está vendo as fotos e você vê uma foto do seu filho e sua filha quando tinha 2 anos de idade. Aquilo te dá uma alegria, uma saudade. Se você vê a mesma foto 5 minutos depois, ela não traz mais o mesmo impacto. Você está vendo o time de futebol que você torce para ele. Final do campeonato, ele faz 1-0, você fica alegre. 10 minutos depois, ele toma um empate, você fica meio borocochô. 15 minutos depois, ele toma uma virada, o jogo termina, seu time perde o campeonato. Mas 25 minutos atrás, você estava alegre, você estava? Por que você ficou triste? Porque alegria é uma coisa que depende de circunstâncias. Alegria tem a ver com sensações, tem a ver com felicidade, é diferente disso. Se você chegasse para Jesus e dissesse assim: Senhor, me defina o que é felicidade, ele ia pregar para você a primeira parte do sermão dele da montanha, que é o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados, no grego ali é macários, é definição de gente feliz. O que Jesus estava dizendo era: gente feliz para mim é assim. Mas como que é gente feliz para o Senhor? Ele ia dizer: gente feliz para mim é gente pura de coração. Gente feliz para mim é gente pacificadora. Gente feliz para mim é gente misericordiosa. Gente feliz para mim é gente mansa. Gente feliz para mim é gente que aceita ser perseguido e prejudicado, mas para não deixar de fazer aquilo que é correto e é justo. A gente olhar para Jesus e falar: isso é ser feliz para o Senhor? Para mim isso é outra coisa, é menos ser feliz. Ele olhar para a gente e dizer: o problema é que você está confundindo alegria com felicidade. Porque alegria tem a ver com sensações, é algo externo. Felicidade é paz de espírito, é algo interno. É diferente uma pessoa triste, que pode viver momentos de alegria, de uma pessoa feliz, que pode passar por momentos de tristeza. Felicidade é algo que as circunstâncias não movem. Felicidade é aquilo que a Bíblia chama da alegria segundo Deus. Tem 2 expressões que a Bíblia usa segundo Deus: alegria segundo Deus, que é felicidade, e tristeza segundo Deus, que é arrependimento. Alegria segundo Deus é diferente de alegria segundo os homens. Alegria segundo Deus é o que Abacuque vivenciou, quando no capítulo 3 ele disse: ainda que a figueira não floresça. É fácil a gente orar isso no século 21, porque a nossa sociedade é totalmente industrializada. A dele era totalmente agrícola, rural. Se ele vivesse um tempo de seca, um tempo de estiagem, que as plantações e as criações não produzissem, aquilo desestabilizaria a economia por inteiro. Mas ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam os seus mantimentos, e ainda que as vacas dos currais sejam tomadas e arrebatadas, o que ele está dizendo é: eu não vou deixar que a minha alegria dependa de coisas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque a minha alegria não pode depender de coisas. Você está entendendo isso? Levante uma de suas mãos ao céu e diga comigo: Senhor, me leva a um ambiente onde as circunstâncias não removam a minha paz. Esteja em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Você não pode deixar que as circunstâncias mexam com a sua alegria. Um dos maiores problemas do nosso tempo, você está comigo ainda aí, diga amém. Um dos maiores problemas do nosso tempo é um negócio chamado depressão. Você pode repetir comigo? Diga depressão. Você sabe muito bem que a palavra depressão é uma linguagem que vem da topografia, ok? Ela não é uma linguagem de origem emocional. Ela é uma linguagem de origem topográfica. Se você tem, por exemplo, 2 montanhas e um vale no meio delas, esse vale é o quê? Uma depressão. Porque uma depressão é um afundamento de terra, ok?
Daí vem na psicologia, na psicanálise, todas as ciências comportamentais, a ideia de depressão. Porque a ideia de que a depressão emocional é um momento de afundamento nas emoções, aonde parece que a vida perde sentido, que não há razão mais para viver, que a vida perdeu o seu brilho. A depressão, pelo seu lado, tem causado um outro problema que é chamado de suicídio. Você pode repetir isso comigo? Diga suicídio. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você sabia que a última coisa que o suicida quer é morrer? O suicida não quer morrer. Se você conseguisse acessar a consciência do suicida 5 segundos antes dele perder a consciência, ele está tentando sair da condição ou do enforcamento, ou do afogamento, ou do envenenamento. Porque o que o suicida quer não é morrer. O que o suicida quer é pôr fim à dor. Só que na fraqueza das suas emoções, a única forma que ele enxerga de pôr fim à dor é colocando fim à vida. Mas tudo que o suicida não quer é morrer. Uma das principais razões do suicídio tem sido a depressão. A vida perde sentido, a alegria se esvai. Se eu estou falando a alguém essa manhã que talvez está enfrentando um momento desse, deixa eu dizer uma coisa para você. A depressão, ela é um ciclo. A depressão é um vale. E a pior coisa que você pode fazer numa depressão é desistir no meio do percurso. Encerre o ciclo. Mateus, como que se encerra o ciclo da depressão? Se você descer o vale, não desista, mas peça forças a Deus e suba a montanha. Recomece, busque ajuda, continue. Permita que Deus guie o seu coração essa manhã a um ambiente onde a sua alegria não dependa de coisas. Você não vai conseguir mudar o passado. Frustração é a dor da memória que eu não vivi. Frustração é a dor da memória que eu não. E realização é a alegria da memória que eu criei. O passado se define em frustrações e realizações. Posso falar uma coisa para você? Você precisa entender que ou frustrações ou realizações, isso aqui é passado. Isso aqui é um tempo que não existe mais. Isso aqui já ficou para trás. A palavra de Deus para a nossa vida é: faça valer e bastar a cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Busque forças em Deus hoje. Estou encerrando essa palavra, mas orando com você, dizendo a você: Deus vai levar as suas emoções a uma condição onde a sua alegria não vai depender de coisas. Cristo vai preencher o vazio do seu coração, ressignificar o sentido da sua vida. Eu quero orar com você agora. Você pode colocar sua mão no seu coração? Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu criei na tua palavra. Brinda o meu coração, me dá sabedoria, me ajude a saber quais redes eu tenho que lavar, onde eu tenho que me preparar. Diga: Senhor, não me deixe viver na superficialidade. Ajuda-me, Senhor, a renunciar o que for preciso para não perder teu plano para a minha vida. E me ajude a viver uma vida que a minha alegria não depende de coisas, mas está fundamentada em Ti. Eu recebo esta palavra sobre a minha vida nessa manhã. Tem alguém em nosso meio que está distante aqui dos caminhos do Senhor? Mateus, eu preciso voltar. Eu preciso renovar minha aliança com Jesus. Eu preciso recomeçar minha caminhada com Deus. Eu preciso falar a você que ou está distante dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Essa é uma manhã para você voltar, para você recomeçar. Aonde tem uma vida para Jesus nessa manhã? Tem alguém que ouviu esta palavra e está ou distante dos caminhos do Senhor, ou precisa entregar a sua vida a Jesus? Se tem, nesse momento é seu. Há um convite de Deus para uma nova história para a sua vida. Tem uma moça lá atrás, que Deus te abençoe. Tem uma segunda pessoa? Tem uma segunda vida? Deus te abençoe. Tem uma terceira vida? Aonde está uma terceira vida? Mateus, eu creio nessa palavra de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe. Tem uma quarta vida? Mateus, eu quero viver uma história nova. Eu quero viver uma realidade nova. Eu quero me aprofundar com Deus. Eu quero sair do superficial. Tem uma quarta vida para Jesus essa manhã?
Tem mais alguém? Eu gostaria de orar com você. Se você puder, a primeira moça já veio. Vim diante do altar para a gente orar essa oração de reconciliação. Eu quero chamar aqui o pastor Bruno. Pastor Bruno, que é o pastor de vocês aqui no Recreio, para orar com vocês essa primeira oração, essa oração de reconciliação, essa oração de recomeço. Tem ainda uma quarta vida para Jesus? Se você está pela transmissão e quer fazer uma decisão por Cristo, nós vamos orar junto. Nós estamos em um domingo de manhã. Procure essa noite uma igreja e diga que pela manhã você fez uma decisão por Cristo e você quer fazer parte de uma família de fé. Se você estiver próximo ao Recreio, você tem aqui uma família, uma igreja que vai cuidar de você, um ambiente onde você será fortalecido em Deus, juntamente com toda a sua casa, com toda a sua família. Temos uma quarta vida para Cristo? Tem mais alguém? Se ainda tem, nós ainda esperamos você. Estenda as suas mãos para cá.